eram diversos povos. Mas os povos que eram os que dominavam os outros, né, os líderes nessas regiões eram os astecas, os maias e os incas. Esses nomes foram dados pelos colonizadores quando chegaram, certo? Os próprios povos não se intitulavam assim. Mas esse é o nome, geralmente. O Inca mesmo era o nome do rei da região, né? Ele tinha o título, como se fosse chamado de rei, eles chamavam do Inca. Então, todos astecas não era o nome do povo, era o nome dos antecedentes, né? Eles vieram descenderam dos astecas. Então, tem tudo isso. Aí vocês estão vendo aí no mapa a região laranjinha, que é onde seria o México atualmente, é onde ficavam os astecas. Um pouquinho abaixo. Não tô vendo, não. Tá vendo não o mapa? Mas alguém não tá vendo? Eu tô vendo. Eu tô vendo uma parte, não é assim. Eu Tá consigo ver. aparecendo aqui, Clara. Dá para ver? Tô vendo de boa. Pronto. Então deve ser a internet. Que falou. Eu não estou vendo vocês, eu só estou vendo o slide agora. Quando eu começo a apresentar, eu não consigo ver vocês. Mas a partezinha laranja é onde eram os astecas, um pouquinho abaixo de verde são os maias, e o roxinho embaixo, que já é na América do Sul, são os incas, certo? Então, eu vou começar explicando para vocês um pouquinho sobre cada um desses povos, e depois Luísa vai falar um pouco sobre algumas características econômicas, agricultura, essas coisas desses povos, certo? Então, eu vou apresentar os povos para vocês. Começando pelos astecas, que eles viviam na época, na região onde hoje é o México, certo? Então, em 1519, Hernán Cortés, ele foi o espanhol oficial designado para conquistar essa região, certo? Então, ele desembarcou nessa região. Em 1519, ele foi conquistando as terras, certo? E como foi que isso aconteceu? Os astecas viviam nessa região há muitos anos, mas a gente tem que entender que não era um povo só, eram vários povos, certo? E os povos, vários povos indígenas, como existiam em várias regiões do mundo, existiam vários povos que moravam naquela região. E tinha um povo que dominava eles, certo? Só um minutinho, minha gente, que eu vou só fechar aqui a porta para ficar menos barulho. Certo. Então, esses povos chegaram nessa região e aí eles eram dominados pelo esse povo asteca. E quando Hernán Cortés chegou na região do México, ele chegou conhecendo os povos. Ele chegou, na verdade, antes numa ilha, explorou essa ilha porque ele via que muitos dos enfeites dos indígenas, dos nativos da região, era feito de ouro e prata. Então, eles exploraram o máximo que conseguiram. Depois de esgotar esse recurso dessas ilhas, eles foram para o continente. Ao chegar no continente, eles tinham pessoas que ajudavam ele a se comunicar com os nativos. E ele descobriu que existiam algumas brigas, alguns desentendimentos entre os povos que viviam na região. Certo? Então, o que aconteceu? Na verdade, os 500 e poucos homens que chegou com Cortés no continente não eram suficientes para tomar conta da região. Mas, com a ajuda dos indígenas, que eram inimigos, que estavam com raiva dos astecas pelo domínio que os astecas tinham sobre eles, esses outros nativos ajudaram os espanhóis a invadir a cidade de Tenochtitlán. Então, foi isso que aconteceu com o povo asteca. Os próprios indígenas da região, que eram submetidos, que eram explorados pelos astecas, se uniram aos espanhóis para poder derrotar o líder asteca. Então, apenas com os 508 soldados, alguém além dos cavalos e canhões que eles tinham, eles conseguiram chegar à capital asteca, e na capital asteca eles conseguiram destruir, mataram milhares de astecas, né, em 1521, mais ou menos, e aí eles mataram milhares de astecas e conquistaram Tenochtitlán, que era a capital do Império Maia. Então, Cortés se instalou no Palácio de Montezuma, que era o líder dos astecas nesse período, né? Então, eles ocuparam o castelo e tomaram conta de tudo que tinha naquela região através dessa visão que eles tiveram de usar os próprios nativos para ajudar eles na conquista, certo? Então, ó, aí tem uma imagenzinha para vocês verem, que era pintada na época pelos próprios nativos, que aí mostra Cortés, né,
com a ajuda de outros indígenas. Vocês podem ver que em volta, do lado deles, lutando contra os nativos, tem outros povos indígenas que ajudaram eles a conquistar e matar o líder dos astecas, que era Montezuma. E aí, vocês estão vendo a foto, eu até mostrei na outra aula também. Aí era onde era o templo maior, que era o maior templo, o centro religioso dos astecas. E esse templo foi totalmente demolido. E as pedras desse templo foram usadas para construir a Catedral do México, da cidade do México, né? Que é esse que vocês estão vendo no fundo. Não tem umas torres no fundo da imagem? Essas torres que estão aparecendo aqui atrás. É a Catedral do México, que foi construída com as pedras desse templo asteca. Então, toda a cidade do México foi construída em cima da antiga cidade asteca de Tenochtitlan. Então, os espanhóis tomaram conta da região, roubaram toda a riqueza da região e construíram uma nova cidade em cima da cidade asteca. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os incas, certo? Os incas eram no sul, lembra que eu mostrei no mapa que eles estavam na região sul da América. E eles ficam ali na região onde é a Cordilheira dos Andes. Então, o que aconteceu com os incas é mais impressionante ainda. Por quê? Em 1532, Pizarro conquistou a cidade de Cajamarca, acompanhado apenas de 180 homens. Então, ele só tinha 180 homens. A gente viu que Hernán Cortés tinha 508 homens, né, com ele. Já Pizarro, ele vem das conquistas de Hernán, ele viu que ele ficou muito rico, conseguiu muito ouro, muito metal, né, que nessa época a gente lembra que tinha o mercantilismo, então os metais eram muito importantes, ele conseguiu muito metal. E aí, quando ele invadiu a região lá dos Incas, que era no sul, lá na Cordilheira, ele tinha só 180 homens. E aí, o que ele fez para conseguir conquistar essa região? Ele, assim como Cortés, ele viu que existiam rivalidades e brigas entre os povos da região também, porque assim como no Império Azteca, o Império Inca tinha um povo, que eram os Incas, que dominavam os outros, né? E ele convidou, quando ele chegou nessa região, ele convidou o Inca, que, como eu falei para você, o Inca era um título, né? Como se fosse o rei da região, o líder da região. Então, o Inca Atahualpa, para se encontrar com ele. Tipo, ele convidou para eles se conhecerem e fazerem um acordo. Então, para o Inca, para o rei daquela região, parecia que era o quê? Ele ia conversar para fazer algum acordo, para decidir algumas coisas com esse novo povo que estava chegando na região, que era um povo muito diferente para eles, né? Que usavam roupas diferentes, tinham armas diferentes. Então, ele foi lá, o Inca da região, e foi conversar com Pizarro. Mas assim que ele chegou com sua comitiva lá na região, Pizarro mandou prender ele e matou todo mundo, atirou nas pessoas que estavam acompanhando ele. Tem até essa representação do acontecimento. Então, ele foi preso e as pessoas que acompanhavam ele foram mortos. E aí, depois que eles fizeram isso... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Não. Vocês estão me ouvindo, né? Estou falando sozinha. Então, quando eles fizeram isso, depois que eles prenderam o Inca, o que eles fizeram? Eles pegaram e marcharam em direção à cidade que era Cusco, que era a capital, o lugar, né, que era a capital do Império. E aí eles chegaram lá e tomaram conta da cidade junto com outros nativos que eram contra o Inca, né, que estavam sendo explorados também. Eles tinham impostos, tinham que pagar a parte da colheita para o Inca. Então, tudo isso fez com que alguns povos em volta estivessem insatisfeitos com a situação. Então, se não tivesse tido a ajuda desses outros povos, teria sido muito difícil. Os próprios espanhóis falaram. Pedro Pizarro, que estava na comitiva, né, que era primo do Pizarro, estava na comitiva, ele disse o seguinte: se essa terra não estivesse destroçada pelas guerras Atahualpa e Huáscar, não teríamos podido pôr os pés aqui para conquistá-la. Então, os conflitos que existiam entre os próprios incas ajudou os espanhóis a terem sucesso nessa conquista dessa região. E aí é a cidade de Cusco, né, que vocês devem ter já escutado falar, que fica lá no alto da Cordilheira dos Andes, que era de muito difícil acesso. Então, para eles conseguirem chegar nessa região foi super difícil. Eles tinham um problema de respiração, porque o ar lá tem pouco oxigênio, então é mais difícil de você respirar.
tudo isso dificultava muito o acesso. Então, eles só ganharam realmente porque eles tiveram o apoio de outros povos da região. E eu vou falar rapidamente sobre os maias, por quê? Os maias viviam na Península de Yucatán, como eu mostrei para vocês lá no mapa. Ó, essa aí é a Península de Yucatán. Naquele mapa que eu mostrei para vocês, está vendo? Ele é o verdinho, que fica perto dos astecas, de Tenochtitlan. Os maias até resistiram por mais tempo do que os outros povos, porque eles começaram a conquistar a parte onde era Tenochtitlan, onde viviam os mexicas, né? Que hoje em dia é o México. E eles foram conquistando também os maias, mas os maias resistiram por mais tempo porque eles não tinham tanto interesse na região deles, não tinha tantas coisas assim que o povo resistia mais, a geografia, né? As montanhas, o golfo atrapalhava muito o alcance dos espanhóis dessa região. Então, aos poucos, eles foram conquistando os maias, mas eles se fixaram mais. Professora, falar um negócio sobre os astecas. Pode falar. Na verdade, não ocorreu uma guerra ali no povoado asteca, porque eles tinham um mito que era que quando ia chegar um humano totalmente diferente, que eles iam ter que ceder as terras para esse humano. Aí eles ficaram sendo governados por esse cara, por isso que eles se instalaram no palácio, e aí só com o tempo eles foram escravizando o povo, né? Até a sua morte. Então, existia realmente uma lenda, existia uma profecia de que viria uma pessoa diferente, né, para dominar a região. Mas houve guerra e houve muita guerra e resistência. Por quê? Os povos, eram vários povos, como eu disse no começo, não era só os astecas dominavam outros povos. E existia essa profecia. Mas assim que começou houve um encontro entre os dois povos, eles tentaram negociar e viram realmente, não, esse é o povo da profecia. Mas a partir do momento que os espanhóis começaram a matar algumas pessoas e começaram a explorar, né, roubar o ouro, roubar as coisas dessas pessoas, o rei, o Moctezuma, que era o líder dos astecas, foi preso e depois ele foi assassinado. Então eles não entregaram essa resistência. Houve muita resistência, né? No livro de vocês até fala sobre isso, que os povos dos mexicas acreditavam muito tipo, no destino, né? Existia um destino, as coisas que tinham que acontecer iriam acontecer. Não adiantava o que você fizesse, aquelas coisas iriam acontecer. Porém, continuou havendo resistência. Depois que eles viram que aquele povo não era um salvador ou um povo escolhido que viria ajudar eles, mas sim que veio para explorar, matar. E, além disso, teve outras coisas que eu vou falar mais na frente, que causou assim, quase a extinção do povo naquele período, né? Destruiu, a população caiu para menos de 1/5 do que era antes, a população nativa das Américas. Então, tudo isso fez com que eles resistissem. Inclusive, lá no México também houve muita resistência. E no litoral, no Peru, né, onde era o povo Inca, houve resistência e a conquista demorou muitos anos para se consolidar. E mesmo assim, durante o período que tinha reinos aqui, já espanhóis, existiam grupos indígenas, grupos nativos que resistiam à ocupação espanhola, né? Então, realmente, existia essa lenda de que viria uma pessoa que viria do mar, né, para ajudar esse povo, para conquistar esse povo, mas não foi isso que aconteceu. E o povo notou isso depois de um tempo da convivência com os espanhóis, certo? Muito bem, muito bom se você ter levantado essa questão. Então, esse aí é um templo dos maias, né, que existe até os dias de hoje lá na Península de Yucatán, e eles tinham vários templos e várias cidades. Muitas delas são totalmente preservadas, por quê? Como eu disse antes da chegada dos espanhóis, alguém quer falar? Antes da chegada dos espanhóis, alguém quer falar alguma coisa? Vinícius. Vini, desliga o microfone. Pode falar. Alguém quer falar alguma coisa? O microfone aí. Eu vi com o Maia que eles tinham uns jogos onde, com a bola grandona de ferro, eles tinham que acertar num aro sem usar as mãos, parece. Tinha, tem esse jogo. Inclusive, tem um episódio, vocês já são grandes, não devem assistir, mas tem um episódio de Dora Aventureira que mostra esse jogo. Eu tenho até o vídeo, depois eu vou botar lá no Classroom para vocês verem o vídeo, tá certo?
que mostra como era esse jogo, que eles tinham que acertar essa bola nesse aro, mas a bola era de borracha. No quadril e até a cabeça. Isso, mas não podia botar a mão. Podia bater várias partes do corpo, mas não podia bater a mão. E aí era uma bola de borracha que eles tinham, que eles faziam isso. Depois eu vou postar o vídeo lá no grupo do Classroom para vocês verem, tá certo? É bem legal mesmo. Antes eu tinha visto que era de ferro a bola. Os aros eram de ferro, a bola não. Ah, Mas eu vou mostrar lá, vou botar lá para vocês verem como era, tá certo? Eu assisti, professor, foi muito bom. Tu assistiu? É Eu bem também, legal, não né? tem Dora Eu Aventureira. assisti Não só porque tem Dora Aventureira, tinha não, no Pia. cinema, né, a Dora Aventureira, e eu fui assistir. Foi bem legal. É muito legal. Eu assisti também, eu assisti com meus filhos uns anos atrás, eu achei bem interessante. Inclusive, eu usei num trabalho da faculdade meu, uns anos atrás, esse vídeo. Então, os maias viviam nessa região. Como eu disse antes, existia um domínio de um povo sobre o outro, então, por isso, em algumas regiões, tinham cidades vazias que tinham sido dominadas, ou o povo tinha havido uma guerra e o povo tinha sido exterminado. Então, tem lugares que estão totalmente preservados porque não tinham pessoas morando na época que os espanhóis chegaram, então essas cidades não tiveram mudança nenhuma. Então, eu vou falar um pouco por quê. Como a gente viu no caso de Pizarro e no caso de Hernán Cortés, que foi um pouco antes, né? No caso de Cortés, foram muitas pessoas, foram 508 pessoas, mas mesmo assim, existiam milhões de nativos morando nas Américas, né? Como é que 500 Não, e poucas professor, pessoas... Oi? acho que o caso mais impressionante foi quando foi a conquista dos Incas mesmo, porque aquela região todinha com só 108 homens e um bocado de ameríndio. Pois é, 180 homens só no caso de Pizarro, né, lá nos Incas, e conquistaram. Mas por que será que isso aconteceu? Sim. Então, muitos estudiosos, historiadores, botam algumas causas para isso acontecer, certo? A primeira coisa que eles falam é as doenças trazidas pelos europeus. Vocês podem ver nessa imagem que eu botei, são pessoas com varíola, né? Teve varíola, teve sarampo, teve rubéola, teve várias doenças, tuberculose, malária, até malária falam que chegou aqui. Então, o que acontecia? Os europeus vinham para cá e esses povos aqui estavam totalmente isolados, então eles não tinham os anticorpos, não tinham convívio com esses tipos de doenças e bactérias, né? Como a peste negra, várias doenças que existiam na Europa que não tinha aqui. Então, os povos não tinham resistência a essas doenças. Então, quando os povos da Europa chegaram aqui, eles foram dizimados. A primeira coisa foi essas doenças, né? Muitos pegaram essas doenças e muitos morreram por causa dessas doenças. Então, imagine você entrar em contato, como nós agora estamos passando pelo coronavírus, né? Era um vírus que a população não tinha contato, ninguém tinha anticorpos para essa doença, então ela acabou dizimando muitas pessoas por causa de ninguém ter proteção, ninguém ter o sistema imunológico pronto para essa doença, né? O segundo caso que eles citam, os historiadores citam, foi a desunião e a rivalidade entre os ameríndios. Como eu já disse, os povos eram rivais, eles tinham brigas e guerras entre eles. Então, essa desunião e essas rivalidades fez com que os espanhóis chegassem e se aproveitassem dessa situação para poder dominar o povo. Então, eles se uniam a povos inimigos para poder derrubar o povo que dominava toda aquela região. Outra coisa eram as armas e acessórios de guerras. Então, os espanhóis tinham armas de fogo, tinham armaduras, tinham canhões, usavam cavalo. Tudo isso também ajudou eles nessa situação. E o quarto é o... Professora, Oi. a única arma de longa distância que os índios tinham era só o arco mesmo? Era a flecha de longa distância. Eles tinham lança, tinham flechas, mas eles não tinham conhecimento da arma de fogo. Então, eles tinham essa desvantagem, não tinham armaduras, não usavam ferro para fazer proteção nesse tipo de guerra, né? E o conhecimento sobre os povos locais também é levantado. Por quê? Antes de eles invadirem, os espanhóis, eles chegaram lá e conviveram uma época no litoral com outros povos. E eles investigaram, e eles conheceram, e eles foram entendendo como era que acontecia o sistema de governo dos incas, dos astecas. Também tem a história do guerreiro Piabiru, o primeiro português a chegar nos Incas. Exatamente. Teve aqui na parte da América
portuguesa, né, também. E lá na Espanha também teve pessoas que, nas primeiras expedições com Colombo e com outros que vieram depois, foram ficando alguns espanhóis e foram convivendo com os indígenas e aprendendo a língua, entendendo os costumes. Tudo isso fez com que os espanhóis tivessem vantagem, porque os índios nada sabiam sobre os meios e quais eram as intenções dos espanhóis. Mas os espanhóis já conheciam a organização dos índios, certo? Então, tudo isso ajudou eles. Então, agora a Luísa vai falar sobre economia. Será que ela voltou já? Eu vi ela falando. Estou aqui, cheguei. Chegou. Eu caí, mas eu voltei. Certo. Bom dia, gente. Eu sou Luísa, não sei se vocês lembram de mim, mas eu espero que sim, porque senão eu sou uma pessoa facilmente esquecível. E eu vou falar sobre economia, continuando o assunto que Clara iniciou, né, da revisão que a gente está fazendo sobre colonização espanhola. Pode passar, Clara. Clara? Só um minutinho. Tá. Pronto. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a mineração. Dentro da mineração, eu vou só ressaltar antes que uma das coisas que mais destacou, mais chamou a atenção dos espanhóis foi justamente a questão de uma possibilidade de extrair minerais, ouro, metais preciosos, e isso era uma questão que chamou de imediato a atenção desses espanhóis que foram explorar o território. E aí, dentro desse leque da mineração, existiam duas formas de exploração espanhola. Um é o mita, que não é exatamente espanhol, tem uma origem inca, e a outra é a encomienda. Quem se lembra aqui do que era a encomienda, por exemplo? Alguém se lembra? Ninguém? Tá bom, vou dar a fila para vocês. A encomienda era uma espécie de forma do colono, da pessoa que estava explorando, trazer, né, explorar esse trabalho indígena dentro das minas, e aí ele pega e determina um período. Então, é uma forma de exploração. E a segunda, que está aqui no slide como a primeira, é justamente um hábito, um modus operandi que foi adaptado e foi incorporado pelos espanhóis na época da exploração, que é justamente uma, uma forma de recrutar a população que estava passando, e aí essas pessoas que eram recrutadas tinham que fazer serviços obrigatórios, ou seja, serviços escravos, de mão de obra escrava, servir como mão de obra escrava para o Império Inca durante um período determinado e específico. Mas aí esse hábito foi incorporado para os espanhóis e eles passaram a usar como uma forma de otimizar a produção. Então, selecionava determinados grupos de aldeões que estavam no território para trabalhar como escravos durante um período determinado. Tanto encomienda quanto a mita, vocês podem ver que são parecidos, mas, na verdade, um tem uma origem inca, um tem uma origem do próprio território e a outra tem uma origem espanhola. Pode passar. Essa é a única diferença. Não, mas essa é uma das diferenças. Como eu falei duas aqui. Uma é que eles têm essa origem, mas a outra é que eles eram recrutados e obrigados a prestar serviços durante um período específico de tempo, que era um período mais reduzido do que o período da encomienda, certo? Que era meio que indeterminado. E o da encomienda eram serviços específicos e eram um período maior e mais contínuo de tempo. Entendeu? Ah, sim. Professora, Oi. Breno saiu da reunião sozinho e não está conseguindo mais entrar. Eita, deixa eu
Márcio, tá ouvindo? Tô aqui, tô ouvindo. E eu tô vendo ele comentar lá no grupo do sétimo ano C, né? Sétimo ano C. Eu tô observando ele comentar. É o Ah, sétimo ano pronto. C. Ah, pronto. A sugestão que eu tinha para dar a ele, eu acho que já deram, que é ele mudar de conta. Alguém deu a ele para ele tentar mudar de conta para ver se consegue entrar. Porque às vezes ele pode ter Porque só saído por por exemplo uma eu. conta, e a que ele tá tentando entrar é uma conta diferente também. Tem isso. Bom, então vou continuar aqui. Eu espero que ele consiga voltar, mas qualquer coisa tem a gravação, né? A gravação vai ficar disponível. É, E quais eram, o que era que esses colonos cultivavam, né? O que é que eles viam aqui no território como possível de ser explorado? Tinha o cacau, a batata, o milho. Tem uma coisa muito interessante sobre o milho, gente. O milho é um. Eu não sei se vocês gostam ou não, mas eu sou fã de milho, assim, eu amo. É uma das minhas comidas preferidas. Inclusive, assim, saudade de São João, porque é, para mim, o melhor alimento. E o milho, nesse período, ele tem uma espécie de evolução. Ele era primeiro grãos únicos e pequenos, enfileirados, e aí eles vão, à medida que os espanhóis vão otimizando e aumentando a produção, o milho ele vai se modificando até se tornar o milho que a gente conhece hoje e outros milhos que são de 1 metro ou mais, sabe? Então, era um produto que naquele momento não era exatamente igual ao milho que a gente tem hoje. O tabaco, né, que também era uma exploração muito rentável, porque era um produto muito consumido. A cana-de-açúcar, que foi introduzida pelos europeus, ela também foi introduzida pelos europeus, no caso, pelos portugueses no Brasil. Foi um produto de exploração muito grande para a colonização brasileira, né, no território do Brasil. E eles seguiam o mesmo modo de exploração dos portugueses, né, que a gente viu pouco atrás. Bom, eu vou só falar mais um pouco sobre essa questão da exploração específico, porque eu acho que tem uma coisa que eu tenho que destacar. No, no modo de cultivo espanhol, eles não usavam muito as cargas animais que eles importavam. Eles usavam as próprias cargas nativas, que era a lhama e outros animais que existiam no local, eles usavam como forma de transportar essas cargas de alimento para ter uma otimização ali na produção e tudo mais. Pode passar, Clara. Bom, casas de contratação e o Conselho das Índias. Alguém se lembra o que eram essas casas de contratação? Sim, professora, era o que controlava o comércio, né? Como está dizendo aí, da Espanha para a América. O que eu me lembro é isso. Exatamente. Essas casas de Onde trazia os temperos e tal. Oi? Onde comercializava também, né, os temperos trazidos importados para cá. Isso, exatamente. Vocês estão bem afiados aí no assunto. Eram espaços. Era como se fosse um grande mercado para essa América espanhola. Assim, era um depósito e mercado também, essa casa de contratação. Sim, sim. Eram espaços que eram estritamente destinados para esse comércio, para, como vocês falaram já, para aumentar espaços destinados para ser depósito e para venda, né? Para o comércio específico. E o Conselho das Índias, vocês se lembram? Não confundir com as companhias das Índias. Cuidavam mais da questão judicial do território ali. Isso. Tipo as leis, as regras, restrições. Exatamente. Era como se fosse um tribunal superior federal que tem hoje, né? Como se fosse isso. Se for parar para pensar assim,
dadas as devidas proporções, eram órgãos que era um órgão, né, específico, que era usado para justamente dirigir, como vocês falaram, e fazer as leis, e tratar da regulamentação. Uma coisa que eu acho legal a gente falar é que essas leis, elas não seguiam as leis internas. Então, vamos supor que hoje a gente tem o nosso STF, a gente tem nossas regras internas, e chega um grupo externo. Vamos supor aí, alguém fala em um país, que não seja Portugal. Alemanha. Pronto. Noruega. Os alemães, vamos falar da Alemanha. A Alemanha chega aqui e começam a dominar aqui o território. Sendo que a gente já está aqui na Terra. A gente já tem nossas leis, a gente já tem nossas regras, os nossos modos de conduta. E eles vêm, impõem as regras deles acima da nossa. Então, eram regras que eles faziam e leis. Essa regulamentação, ela não seguia, de forma alguma, as regras internas que já existiam no local. Até porque, se você for parar para pensar, em nenhum momento a dominação espanhola levou em conta o momento, a população que aqui existia. Então, eles utilizaram a população como mão de obra escrava, não levaram em conta as particularidades do território, as vidas que ali existiam. Então, para eles, essas regras e possíveis leis eram mesmo que nada. Então, eles ignoravam e criavam novas regras, através do Conselho das Índias. Pode passar, Clara. Bom, aqui a gente tem um mapa que continua falando sobre essa questão das companhias e dos vice-reinos, que eram divisões internas dentro da colonização espanhola. Pode passar. Estou vendo aqui para não tomar muito tempo e a gente poder falar no final. E sobre a sociedade. Vocês se lembram, gente, da aula que teve sobre... Vocês se lembram dessas divisões? Sim, são tipo classes sociais. Mais ou menos. Isso, são classes sociais. As classes sociais daquele período eram divididas nesses 5 estratos. O que são estratos sociais? Alguém sabe? Não. São o que eles ocupam, né? O rei é um estado social, o príncipe é um estado social. Status. É um estado social. Oi, Yasmin? Travou. Eu ouvi outra coisa. É status ou extratos? Estratos. Ok. Mas é isso mesmo que vocês estão falando aí, que Brenda falou, Gabriel também. São níveis dentro da sociedade que definem a posição em que você está. Então, tinha os chapetones, que eram o nível mais alto da sociedade. Aí, abaixo deles, os mestiços, que já eram um extrato menor, mas eles eram misturados eram herdeiros de família espanhola. Tem os crioulos, os indígenas, que eram puramente nativos, e os africanos, que foram escravizados. Então, eram divididos nesses 5 estratos principais da sociedade. Pode passar. Professora, na prova vai ter questão aberta? Vai. Pelo menos, assim, eu não sei, Márcio, como é isso. A gente fez questão tanto aberta quanto fechada para a nossa avaliação. Eu não sei se ele vai escolher só as fechadas ou só as abertas, ou misto, mas eu sei que, pelo que a gente viu na acolhida, eram questões fechadas para medir o nível de conhecimento, não é isso, Márcio? Luiz, é só questão fechada. As abertas. Aí eu vou botar algumas alternativas nas abertas que tiver.
Para essa agora, a avaliação Esse agora diagnóstica. pode ser aberto. Agora, na avaliação diagnóstica, vai ser só questões fechadas. Tô Ok. entendendo. Obrigada, professores. É porque a gente ficou em dúvida. Eu fiz assim, até uma quantidade, eu fiz misturado, porque eu não sabia qual ia ser. Aí agora eu selecionei 5 questões. Mas qualquer coisa a gente manda. Hoje pode botar, se quiser botar só aberta, se tiver só questão aberta para eles. Agora na prova vai ser, na avaliação diagnóstica, vão ser todas fechadas. Só fechada, é isso mesmo. Né? Questões fechadas são questões de marcar, né? Isso, só marcar a alternativa correta. Vão ser 4 É porque- alternativas, 3 erradas e 1 certa. Você tem 25% de chance de acertar. Bom, 75 de errar. Pensa pelo lado bom, é 25% de chance de acertar. É porque essa avaliação diagnóstica é para medir o quanto vocês adquiriram aprendizado durante esse período remoto. Aí, a partir dessas alternativas, é mais fácil fazer um gráfico comparativo para entender quais conteúdos foram mais, foram menos. Só botar a questão assim, ó, professora. O que você aprendeu nessa quarentena? Aí pronto, acabou a prova. O problema vai ser se eu colocar complete o seu nome e a pessoa ainda errar, porque algumas pessoas ainda erram o nome. Professor, o meu nome é sem acento, viu? Para não dizer que eu errei. Eita, olha. Ai, mas eu confesso que eu já errei meu nome algumas vezes, mas não é porque não é por falta de inteligência, é por falta de atenção. É por falta de atenção, que eu tenho um problema com a atenção. Aí eu pegava, às vezes eu trocava as letras do meu próprio nome, sabe? Às vezes eu colocava o U na frente do I, enfim. A pessoa, mas, professor, né? realmente meu nome é sem acento. Professor, eu errei meu nome na minha identidade. Bom, gente, eu vou continuar aqui, porque esse é o último assunto para a gente falar um pouco sobre uma filmografia e tudo mais, aí ficar mais tranquilo, para a gente não precisar correr com o tempo. Bem, as comparações entre a colonização espanhola e a colonização portuguesa. Quem pode me ajudar falando um pouco sobre isso, assim? O que é que vocês acham de semelhanças e diferenças entre as duas colonizações que a gente viu aqui? Eu acho que, professora, as duas lá, usaram o mesmo método de colonizar, assim, eu acho. Elas chegaram lá e foram logo fazendo esse jeitinho, né, que eles fazem para poder conquistar a terra. Peraí, professora, uma perguntinha. Os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, eles fizeram amizade, digamos assim, com os índios que eram contra os indígenas brasileiros? Sim. Isso aí eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas tem uma ligação aí. Oi, Yasmin. Ô, professor, Eu acho que a diferença entre as duas é? Diferenças ou semelhanças, podem ser isso. Ô, professora. Posso falar? Calma, rapidinho, deixa eu organizar aqui. Yasmin tá na fila, depois Ivan e depois Túlio. Professora, meu nome é Vinícius, estou com conta do meu pai. Tá, desculpa. Vinícius, depois... pronto, depois Túlio. Pode falar, Eu acho que as semelhanças é que os dois, eles meio que usaram e depois maltrataram os índios. Certo. Tipo isso. Certo. E já dizer Ivan de novo. Vinícius, pode falar agora. A diferença é que uma usou a mão de obra escrava e a outra a mão de obra nativa. Certo, a gente vai falar um pouco mais sobre depois. Eu vou deixar vocês falarem e aí depois a gente fala mais. E Túlio, o que você ia falar? Eu acho que a minha concepção é que os portugueses, eles conquistaram a terra por meio da força bruta e os espanhóis também os espanhóis, na verdade, foram mais pelo lado psicológico, né? Porque os portugueses, se você perceber bem, no início, até no descobrimento, os portugueses fizeram uma festa, né? Tem aquela foto da primeira missa no Brasil, fizeram uma festa e tal. Mas então, calma. depois...
Então, peraí, calma. E, Os professora, portugueses foram pelo lado psicológico e os Não, espanhóis. os espanhóis foram pelo lado psicológico, os portugueses Sim, foram mais pela força bruta, é. porque eles conseguiram enganar as pessoas, os índios, né, nativos, para batalharem uns com os outros. Aqui no Brasil não teve tanto isso, porque já tinha uma mestiçagem, né, de índios. Tinha vários Hum. povos. Lá pelo lado do México, esses lugares, eram grandes povos, eram grandes civilizações, né? Mas, Sim. tipo, aqui no Brasil, os portugueses eles também faziam isso. Diziam que a espada do Deus, aí eles queriam. Eles faziam isso também. Vinícius ia falar alguma coisa. Foi Professora, contemplado? os espanhóis catequizaram os índios. Bom, eu vou falar um pouco sobre isso também, mas houve uma repressão religiosa sim, tá? professora, Oi, Vinícius. a senhora ainda está falando sobre as diferenças ou já está falando outra coisa? Não, estou falando sobre isso mesmo. Pode passar o slide. E agora eu vou falar um pouco sobre tudo que vocês falaram, se eu conseguir dar conta. Mas assim, eu vou falar um pouco sobre o que vocês falaram e aí trazer alguns contrapontos. Túlio tinha dito sobre o modelo português ser mais bruto e o espanhol ser mais psicológico, né? Mas, na verdade, foi justamente o contrário. O modelo português teve uma relação muito grande com o simbólico, apesar dos dois utilizarem isso, essa questão, mas o português foi muito mais. Eles tiveram uma conexão muito mais forte com a população local, e aí conseguiram entrar de forma mais amena, no sentido psicológico mesmo, assim, de negociação. Então, os indígenas aqui tinham esse ímpeto de barganha, então houve negociações com o território. Já no modelo espanhol, não houve, em grande parte, assim, consideravelmente, uma exploração amena. Foi, na maior parte, 100% do tempo praticamente, uma exploração violenta e incisiva. Oi, ia falar, Márcio? Sou eu aqui. É porque, basicamente, os índios aqui da América Portuguesa, a igreja, a Companhia de Jesus, eles protegeram. E na Isso. América Espanhola, não. Na América Espanhola foi um massacre total. Aqui também foi um massacre. Mas aqui, com a questão da catequização dos índios, aí houve a igreja meio que protegeu os índios daqui, né, de certo modo. E houve uma manipulação psicológica mesmo, assim, com relação à religiosidade, que é o que tinham perguntado. Com relação à religiosidade, os indígenas brasileiros tiveram imposição de assimilar a religiosidade portuguesa, mas ao passo que o modelo espanhol negligenciou proibiu essa religiosidade sem dar outra alternativa também. Então, apesar de ter um auxílio, foi muito mais. A dominação portuguesa foi muito mais branda com os nativos, com relação a essa questão psicológica mesmo, e os espanhóis foram muito mais incisivos e violentos, no sentido de massacrar mesmo 100% da população. E é por isso também que a gente tem pouquíssimos assim relatos nativos. Hoje, no Brasil, a gente ainda tem grupos, comunidades indígenas, sabe? Lá quase não existe. Bom, passando por isso, uma vez que no momento que os portugueses chegaram e tomaram conhecimento do território brasileiro, das terras brasílicas, eles não exploraram de imediato, porque eles tinham negócios a resolver ainda nas Índias, como a gente tinha falado aqui anteriormente, né? Eles tinham alguns negócios para resolver e só depois de um período eles voltaram para o Brasil para explorar definitivamente. Já no caso dos espanhóis, não foi bem assim. Assim que eles descobriram o território, já começaram a trabalhar na sua exploração. E também
também eles começaram a descobrir muito mais rapidamente as pedras preciosas do que, de fato, os portugueses, que só foram com um tempo maior, tiveram um tempo maior para fazer esse domínio. E, além disso, o modelo português usou mais em peso a mão de obra africana escravizada do que a mão de obra nativa. Como o professor falou, o Márcio falou, os portugueses, ai meu Deus, a Igreja Católica abraçou esses índios, esses indígenas, num sentido de proteção, entre aspas, tá? Eles protegeram ali a vida dessas pessoas, enquanto os africanos foram escravizados em peso. Já no caso do modelo espanhol, não. Eles usaram mão de obra africana, mas eles também usaram em grande quantidade a mão de obra nativa. E aí é isso, Clara, pode passar. Clara? Quer falar um pouco sobre os filmes também? A gente trouxe alguns filmes que retratam essa questão para vocês, até como forma de indicação também, para vocês verem. E aí, quem já tiver visto também, ótimo. A gente até comentou na outra aula. Isso. Se alguém assistiu depois daquela aula que a gente deu os filmes. Tem a nova onda do Imperador, que fala mais sobre o Império Inca, né, que é no sul, ali na Cordilheira dos Andes. Eu lembro que alguns de vocês já tinham assistido. Inclusive, adoro. É muito bom. É um desenho, a gente tem que entender que, tipo, não é um fato real, não aconteceu isso exatamente que acontece no filme, né? Mas dá para você ver como é a cultura, as construções, o jeito de se vestir, né? Tudo isso dá para a gente dar uma aprendida também. Tem O Caminho para Eldorado. Vocês já assistiram? Já, também é muito bom. Esse já é lá nos astecas, né? Então eles mostram que eles veem uma lenda de uma cidade dourada, né? Que é uma cidade que só é feita de ouro. Então é muito interessante para te ver também como foi a invasão, porque eles estão junto com o explorador Cortés, né? Então é como se fosse eles invadindo e mostrando como foi mais ou menos essa invasão. E Pachamama. Pachamama é um filme que mostra a invasão também espanhola, né? Mas é muito bonitinho, os gráficos são bonitos e ele mostra mais a cultura, né? Mostra que eles tinham um deus, que eles tinham como era mais ou menos o ritual deles para conseguir prosperidade. Então dá para você ver como são as cores, o tipo de tecido que eles usam, quais são as tradições desse povo, né? Todos esses filmes são ficção, não são fatos reais, mas mostram um pouco sobre o que aconteceu no período da invasão espanhola. Certo? E é isso. Se algum de vocês ainda não assistiu esses filmes, a gente sugere que vocês assistam para vocês terem uma visão mais Eu assisti gráfica quando era pequeno, né, como era. na onda do Imperador. Só que sim. Agora, para saber se vocês prestaram atenção na aula, como se chama o espanhol que conquistou o Império Azteca? Se chama Hernán Cortés. Exato. E a capital do Império Azteca? Tenochtitlan. Olha tá. Sai não, professor. Isso mesmo. Sei lá. Bem. Qual é a principal cidade do Império Inca? Cusco. Os maias, eles são conhecidos por causa de quê? De suas construções. Isso, seus templos religiosos, a astronomia maia. Alguém está com algum tipo de dúvida? Porque já é 11 horas, né? É hora de vocês para a próxima aula. Não vai ter nome. Não vai ter aula, não. Próxima aula não. Não vai dar aula não, hoje não. Aí na próxima semana a gente vai falar sobre a reforma religiosa, esse assunto de hoje, junto com a reforma religiosa, vai ser o assunto da avaliação diagnóstica de vocês, certo? Algum tipo de dúvida? Hora de perguntar agora o cálice até a avaliação diagnóstica.
O cara entra na minha diagnóstico. Professor, as principais plantas cultivadas são cultivadas em um território só ou são em todos os territórios dos astecas mais incas? Como é? Eu só peguei o final. As principais plantas cultivadas são cultivadas em todos os territórios ou só em um? Não, cada território tinha o seu. Ah, ok, professor, obrigada. Ei, professor, o senhor me confundiu. Qual era a Uma hora o senhor pediu para colocar. Pode falar. Qual era entre os maias, astecas e incas? Qual era deles que dizia que em uma certa data o mundo iria se acabar? É o Maia. 21 de dezembro de 2012. Todo mundo aguardou o final do mundo e o mundo não acabou. Que é o dia do solstício, né? Solstício no hemisfério norte e equinócio aqui no hemisfério sul. O mundo ia acabar de acordo com o calendário dele e estamos aqui até hoje, né? Nós sobrevivemos ao apocalipse maia. Ei, professor, tô lembrado, professor. O senhor pediu para colocar calvinismo, depois capitalismo, depois calvinismo de novo, depois capitalismo. Como? O senhor, na atividade, pediu para colocar calvinismo, depois pediu capitalismo, depois pediu calvinismo de novo, depois capitalismo. Foi, então deve ter acontecido algum erro na atividade. A gente vai ver na semana que vem o luteranismo, as causas novamente. Luteranismo. Agora vai ser bem mais brando e eu vou botar algumas questões. Vou separar 20 questões e vou botar para vocês responderem aqui na hora, chamar de cada um por vez. E fulano, responde essa, ciclano, beltrano. E a gente vai responder cada uma dessas questões, beleza? Na próxima semana. Oi. Você pode repetir a capital da Azteca, por favor, de novo? Repetir como? A capital do território Azteca. Tenochtitlan. Ô, professor, o senhor falou que vai ter uma aula com a gente que a gente vai começar a responder umas questões. Aí vai ser depois da prova diagnóstica, é? Isso. Entendi, obrigado. Mais alguma dúvida? Então Tchau, é só professor. isso mesmo, pessoal. Até a próxima semana. Obrigado, professor. Eu acho que eu vou me sair bem na prova, porque eu tô entendendo o seu assunto.